a palavra de Deus. Hoje, escalado aqui, o presbítero Felipe Kempis, trazendo a porção da palavra de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero dizer que me sinto muito feliz e honrado nesta noite por estar aqui mais uma vez, cooperando na obra de Deus, adorando a Ele em espírito e verdade, e sabendo que cada um de nós que estamos aqui, estamos crendo que Ele já está trabalhando em prol das nossas vidas, amém? Quero agradecer essa oportunidade ao meu pastor presidente, o pastor Davi Cabral, aos demais obreiros que nos convidaram, o evangelista Bruno Pina, o evangelista também William Almeida, aos demais obreiros. Irmãos, por gentileza, abramos nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46. Lucas 6, a partir do versículo 46. Nós vamos ler uma porção da palavra de Deus, muito conhecida pela igreja. Nós vamos ver uma comparação que Jesus fez de dois homens. Um obtou sucesso, o outro não. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. E diz assim, amém? Diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual a corrente batia veementemente, e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. E você diz glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nessa narrativa, no contexto do Sermão da Montanha, Jesus faz uma comparação de dois homens que construíram suas casas, um sobre a rocha e outro sobre a terra, ou areia, como alguns evangelhos vão descrever, como Mateus capítulo 7, versículo 26. Nas considerações finais do sermão, Jesus faz uma pergunta, no versículo 46, que diz assim: por que me chamam de Senhor, se não fazem aquilo que eu digo? Ou seja, ação e reação. A ação é o ouvir, e a reação é o praticar aquilo que ouviu da voz de Jesus. Reparemos que no versículo 47, Jesus começa a sua fala: qualquer que venha a mim. E se a gente voltar nos versículos 17 ao 19 do mesmo capítulo, nós vamos ver dois grupos de pessoas que, quando vão ouvir as beatitudes que Jesus está falando acerca do Sermão da Montanha, se aproximam de Jesus. O primeiro grupo é os discípulos, que haja vista andava com o Senhor Jesus. O segundo grupo são a grande multidão que, por sua vez, queria alimento, queria ser curado, queria a libertação. Então nós vamos entender que todos eles, esses dois grupos, ouviam o que Jesus dizia, mas nem todos aqueles que ouviam o que Jesus dizia praticavam de fato o que o Senhor estava querendo dizer. Quando a gente fala da pessoa que ouve e pratica, isso nos remete a uma pessoa que é prudente. O prudente é aquela pessoa que ele é cauteloso, uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa que ele não atropela as coisas, ele pensa para agir, e assim é aquela pessoa que se torna a pessoa imprudente. Já o imprudente é aquela pessoa que é oposta, ele não ouve. Se mesmo que ouvir, ele não prestou atenção, em algum detalhe da sua vida, ele vai reparar que ele cometeu algum delito e as coisas não vão muito bem para ele. Nessa situação aqui,
aquela multidão, como eu estava dizendo, estava à mercê de outras coisas. Porém, Deus, quando Ele fala-nos algo, Ele quer muito mais com aquilo que Ele está falando. Porque se Deus está falando algo contigo, ou através dessa mensagem, ou através dos louvores que foram entoados aqui, é porque Deus, Ele quer muitas coisas ainda na tua vida. Você começa a me entender? Porque Deus, Ele tem novas experiências para nós. Deus, Ele tem novos rumos para nós, quando nós somos tomados pelaquilo que ouvimos de Deus, e ao mesmo tempo praticamos ação e reação. A ação, como eu disse, é o ato de ouvirmos aquilo que Deus está dizendo. A reação é o fato de nós praticarmos. E a Bíblia vai deixar bem registrado que veio a chuva junto com um vento muito forte. E uma casa ela vai cair, e a outra casa ela não vai cair. Irmão, temos que entender uma coisa: a dor, o desespero, o desemprego, a falta de soluções para os nossos problemas, isso acontece para o rico, para o pobre, para o branco, para o preto, para o pastor, para o membro, para o ímpio, para o crente, independente disto. A diferença é como está a base em que nós estamos calcados. Se nós repararmos bem aqui, aqui está se tratando de base. O homem que era prudente, ele tinha a sua base, a sua casa bem alicerçada sobre uma rocha. E a Bíblia vai colocar os pormenores do versículo, dizendo que ele cavou bem fundo e colocou a sua casa, os alicerces da sua casa, bem lá no fundo. Porque quem sabe aquele homem, ele já tinha ouvido dizer: olha, se construirmos uma casa sobre areia, essa casa vai desabar, se passar um vendaval muito forte, ela vai cair. Mas nesta noite, Deus está falando com você, que nesta noite aqui, de uma forma bem clara e objetiva: ei, fixe a sua base sobre a rocha que é Cristo aqui nesta noite. Louvado seja o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Como eu disse, todos esses desalentos vêm sobre a nossa vida. A diferença está em como nós vamos enfrentar. É difícil nós enfrentarmos um ente querido na família, uma pessoa que você tem um amor por ele tremendo. É difícil, você tem 20 anos de empresa e chega lá o seu gerente e fala assim: você está demitido, e muitas vezes você não entende por quê. Você ficou 20 anos ali dedicado e a pessoa simplesmente vira para você e fala assim: você agora está desempregado, não precisamos mais do seu serviço. É difícil acontecer essas coisas e a gente às vezes não entende muito bem, e muitas vezes, irmãos, eu falo isso, e muitas vezes Deus nem vai procurar nos entender, porque se a gente querer entender muitas coisas, a gente vai começar a coxar em dois pensamentos: será que é Deus que está mandando? Será que Deus está fazendo? Não, o que Deus mandou para você passar, é porque Deus está forjando o seu caráter, porque Ele quer, através dessa luta que você ora está passando, Ele vai trabalhar em você, para depois trabalhar com você. E através daquilo que você está enfrentando, é através daquilo que você esteja passando na sua vida, Deus, alguma coisa Ele vai nos ensinar. Alguma coisa Ele quer ensinar a nós. A nossa base da nossa vida não pode ser aquilo que a rede social quer que seja. A nossa base da nossa vida não pode ser aquilo que as redes televisivas quer que sejamos. A base minha e sua, de todos nós que servimos a um Cristo que um dia morreu, mas está ressurreto aqui nesta noite, é Cristo, é a nossa rocha. Olha para você ver, em Isaías no capítulo 26, o versículo 4 diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é um Deus, é uma rocha eterna. Salmo 40, versículo 2 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Em Mateus, no capítulo 16, o versículo 18: pois eu também te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aquilo que Deus, Ele
aquilo que Deus ele fundamentou através da sua vida. O diabo, irmão, pode até tentar, o diabo pode até surrupiar algo sobre a sua vida, mas se nós estamos arraigados em Cristo, firmados na rocha que é Ele, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só quem crê nisso, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Observe bem, ação e reação. A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 22, que Abraão ouviu Deus dizer: Abraão, quero o teu filho, o teu único filho, ei, eu quero ele para mim. Pensa, irmãos, num homem que ouviu uma promessa há muitos e muitos anos atrás. Agora o Senhor, ele pede seu filho, simplesmente porque Deus quer. Olha para você ver, Abraão não questiona, Abraão não perguntou os motivos, penso eu, mas quem sabe como homem natural, ele pensou: eu pensei tanto em ter esse menino, eu pensei na educação dele, em criá-lo na presença do Senhor, agora chega na sua tenra idade, o Senhor pede ele de volta. Ei, mas como eu disse, Abraão, ele ouviu a voz de Deus, mas ao mesmo tempo, pastor Davi, ele praticou a fé que Deus havia falado com ele em Gênesis no capítulo 12, que era para você dar glória a Deus, que Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, no meio dos teus, porque eu farei de você uma grande nação. Então Abraão, ele estava baseado, fixado na ideia, que Deus estava pedindo aquilo para ele, mas Deus queria mostrar algo para ele surpreendente. Às vezes a gente não entende. Às vezes você não entendeu ainda por que Deus te tirou lá do teu trabalho, por que Deus afastou certas amizades da sua vida, porque Deus, ele queria algo melhor para a sua vida. Deus está dando estrutura para a sua base, Deus está estabilizando os seus pés nesta noite, para você seguir em frente. E quando Abraão ele exerce a sua fé, Abraão era tão crente, pastores, que quando ele avista o monte, depois de 3 dias de caminhada, ele vira para os moços e fala assim: eu vou ali, eu vou adorar, mas vou voltar. Porque o crente, quando ele tem certeza que Deus está no negócio, ele sabe: eu estou na prova, mas dessa prova, Deus vai me tirar. Daqui eu não fico. Não é propósito de Deus, não é a vontade de Deus de jeito nenhum, que você morra, que você seja escárnio para a sociedade. Olha lá, vai para a igreja, mas como é a vida dele? Não, irmãos, e nem pelo contrário, Deus vai jogar na cara de ninguém que Ele é Deus na sua vida, mas é para você ver, valeu a pena confiar em Deus, valeu a pena ir para a igreja, valeu a pena obedecer, porque eu sabia que Deus estava no negócio. E quando Abraão está lá em cima, lá, com um cutelo na mão, e Isaac amarrado, quando ele ameaça matá-lo, o que a Bíblia diz? Um anjo aparece a ele e fala: não, Abraão, não faças tal mal, tal algo ao teu filho, porque agora eu sei que você temes a Deus. Ei, irmãos, por mais que você chegue às últimas circunstâncias da sua vida, por mais que você chegue ao fracasso de tudo que você tentou um dia conquistar, Deus nessa noite está dizendo: Ele vai mexer na sua base nesta noite, e vai restabelecer isso com você a partir de agora. Ele vai firmar novamente aquilo que Ele falou com você. Deus não esqueceu as promessas que Ele fez com você, de jeito nenhum. Deus não esqueceu nada. Cada detalhe que foi falado um dia para você, através do próprio Deus, irá se cumprir na tua vida, da tua prole, da tua posteridade. Louvado seja o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E Abraão agora desce com seu filho e apresenta aos seus 2 moços. Talvez aquele homem, não diz a Bíblia, eu que penso, ficou olhando e pensou: o que eles vão fazer ali em cima? Não é para muita gente entender mesmo não, porque tem coisas que Deus quer com você no particular. Deus vai tratar com você lá no monte, onde ninguém vê, onde ninguém te enxerga, onde o choro ninguém ouve, onde você pelas madrugadas
ninguém vê, ali não tem amigo do WhatsApp, mas aí ele vai enviar um anjo e dizer: não faças tal algo, porque o cordeiro já está logo ali. Ei, Deus vai preparar um cordeiro para você, e o teu Isaac não vai morrer. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Segura na mão do seu irmão por gentileza e fala com ele assim: teu Isaac não vai morrer não, viu? O teu Isaac não vai morrer. Passa o que você passar, fala com ele: haja o que houver, você vai descer com Isaac e vai dizer: olha ele aqui, eu subi mas eu desci de novo, eu subi mas eu desci de novo. Eita, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus ele é na tua vida. Se você crê nisso, glorifica ao nome do Senhor Jesus Cristo. Em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, narra a história de uma mulher judia, que essa mulher sofria de fluxo de sangue. Ela é mais conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Há mais de 12 anos aquela mulher jazia, é o verbo que a Bíblia usa para descrever a história daquela mulher. Ela sofria com aquilo, padecia com aquilo. Mais um dia, se você não dá glória a Deus aqui, irmãos, escute, mais um dia, ela ouviu falar de Jesus. Aí que está o detalhe. Ela ouviu, só que ela não só ouviu falar de Jesus, porque como eu disse, muita gente ouve falar de Jesus, mas não quer ficar perto do monte e ouvir toda a terminação do sermão da montanha e ir embora para a sua casa com a sua bênção. Não, essa mulher ouviu e praticou a fé. Entendeu? Ela ouviu aquilo e disse: olha, tem um homem aí, que aonde ele passa, se tiver morto, ele tem que ficar em pé. Se tiver um aleijado, ele começa a andar e fala: louvado seja o nome do Senhor. Se tiver, chega em Jericó, ele passa a mão nos olhos daquele cego e ele passa a ver. Esse homem, o nome dele é Jesus. Talvez aquela mulher ouviu isso, não foi talvez um mês atrás, 2 meses atrás, mas quem sabe lá na sua consciência pensava: será que vai fazer? Ei, Jesus falou: qualquer que venha a mim. Então se você se chegar a Deus, não venha pensando: Deus vai fazer ou Deus não vai fazer. Não, creia que Ele é poderoso para fazer muito mais e abundantemente daquilo que pensamos ou imaginamos. É a palavra de Deus que nos garante isso, irmãos. Ela que nos assegura disso. É aquela mulher ouvindo falar. Jesus passava na cidade. Quem estava junto com Jesus? Seus discípulos e uma grande multidão. Quem sabe aquela mulher com hemorragia ensanguentada tentava passar, se esquivar daquela multidão, e muita gente atrapalhando: não, aqui você não vai passar, não tem como você passar, e aqui está barreirado, segura aí, não vai passar agora. Mas o Espírito Santo fez a parte dele. Se eu não consigo por cima, eu vou rastejando, mas que eu toco nesse homem hoje, eu toco. Se não atingiu lá, vai por baixo, mas você vai tocar na orla do mestre hoje. Não é esbarrar em Jesus. Eu esbarrei, né? Não. A Bíblia vai usar o verbo tocar. Ela tocou mesmo. Ela sentiu. Quando ela toca, eu vou tocar no paletó do pastor. Quando ela toca, a Bíblia diz que saiu virtude. Nesta noite, toca em Jesus pela fé, que a virtude dele vai pairar na sua vida. Olha aí, sinta a virtude do Espírito Santo. Aleluias! E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela foi curada de todo o seu mal pelo seu corpo. Que é isso? A Bíblia não vai dizer que ela foi curada especificamente só daquela doença, mas todo o seu corpo. Como assim? Quando Jesus faz a obra, ele faz completa. Não fica deixando para depois. Depois eu faço. Depois do culto a gente vai fazer isso aí. Não. Jesus, se for fazer algo na sua vida, irmãos, creia nesta noite que é nessa quinta. É hoje. Porque só você sabe a urgência do seu problema. Eu não sei aquele telefonema que você precisa de ouvir. Eu não tenho ideia daquilo que você está passando na sua casa, no meio dos teus, no meio do seu casamento. Eu não tenho essa ideia.
Mas aquele que está chegando aqui nessa igreja, que já está aqui, ele sabe. E ele manda te dizer: toca em mim que vai sair virtude agora. Toca em mim pela fé. Segura o quanto puder. Porque ninguém vai desequilibrar você da base que sou eu. Jesus está de pé aqui nesta noite, como base fixa dessa igreja, e dizendo: segura em mim. Agarra em mim. Porque os alicerces da sua vida não vão mais tremer. Isso é interessante quando acontece isso na vida do crente. Porque agora você começou a entender que, além de você ouvir aquilo que se prega, além de você ouvir a voz do Senhor, você começar a praticar. Aí agora, a Bíblia vai nos dizer, em Deuteronômio, no capítulo 28, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: é para você receber em nome de Jesus. E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os teus mandamentos, que te ordeno nesse dia, que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações. Vai recebendo aí. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão. Vou repetir: e todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão. Vou falar de novo: e todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão. Eu insisto: e todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão, se ouvides a voz do Senhor. Vire para o seu irmão e fala assim: a partir de hoje, ouça e pratica a voz do Senhor. Fala: a partir de hoje, ouça e pratique aquilo que Deus falar contigo. Pratique a sua fé. Pratique a sua fé lá no meio dos... Se houver parente com alguma enfermidade, pratique a sua fé lá no meio do seu casamento. Pratique a sua fé lá no meio do seu matrimônio. Pratique a sua fé no seu ministério. Pratique a sua fé lá na sua chamada. Pratique a sua fé quando estiver aqui trabalhando na igreja. Pratique a sua fé fora da dependência da igreja. Pratique a sua fé quando tudo dizer não para você. Você fala: todo mundo está dizendo não, mas eu tenho um Deus que está me olhando lá em cima e está dizendo: confia em mim, meu filho. Confia em mim, minha filha. Deixa com tudo nas minhas mãos. Entrega tudo nas minhas mãos, porque eu vou resolver tudo. Quem crê nessa palavra, irmãos? Quem crê, irmãos? Vire para o seu irmão e fala: entrega para ele. Entrega para ele que ele vai resolver. Se você crê nisso, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Bendito seja o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo.